É com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, onde podemos também chamar de nossa casa, aonde nosso Papai do Céu está à nossa espera, onde recebemos abraço, carinho e, por que não dizer, às vezes um puxãozinho de orelha. Mas é de alguém que nos ama. É um Deus que nos ama. É um Deus que cuida de todos os detalhes. Nós precisamos entender que não importa o quão perfeccionista que nós somos. Quando achamos que somos perfeitos, Ele é o nosso exemplo de perfeição. Ele é humilde, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é misericordioso, Ele ensina a todos, Ele cuida de todos, Ele ama a todos e Ele trabalha na vida de todos. E é por isso que todos devem estar na presença dEle, vir até a igreja, abrir o seu coração e falar com Deus. E é este momento agora que é tão especial. As preocupações, as dificuldades não podem tirar este momento da nossa vida. O inimigo tem tentado, o inimigo tenta destruir esse tempo de comunhão do ser humano, do salvo para com Deus. Mas em nome de Jesus, está completamente derrotado todas essas tentativas, porque o nosso Jesus já o venceu na cruz para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, um dia tão bonito como hoje, Pai, temos o privilégio de estarmos aqui como igreja, reunidos para louvar a Ti, entoar louvor de adoração e glórias ao Teu santo nome. Papai, sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece todo o coração e os sentimentos e o pensamento e as intenções do nosso coração. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha liberdade no Espírito para colocar todos nós à sua disposição. A tua igreja te pertence, Senhor. A tua igreja, Senhor, pertence somente a Ti. Por isso eu te peço, Senhor, restaura, Senhor, o que é necessário ser restaurado. No momento em que louvamos a Ti, no momento em que elevamos a Ti louvores e adoração e gratidão, Senhor, derrama sobre a Tua igreja, Pai, paz, alegria. Ó Senhor, cura para as nossas almas, cura para os nossos sentimentos, cura para as nossas famílias, restauração, Senhor, daquilo que foi destruído, porque só o Senhor tem todo o poder sobre todas as coisas. E todo o poder foi dado à igreja, e nós somos igreja. Nós, em nome de Jesus, repreendemos ataques do inimigo contra nós, contra a nossa família. Continua protegendo aqueles que estão a chegar agora na igreja, estão vindo. Protege também, Senhor, nossos irmãos que estão viajando para pregar a palavra em outro lugar. Também aqueles que estão trabalhando, Senhor. Oh, Papai, obrigado, Senhor, por cada um, porque todos são úteis na Tua seara. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, de nós todo preconceito. Tira, Senhor, do meio de nós toda angústia. Tira do meio de nós, Senhor, toda dor. Tira em nome de Jesus do meio de nós o sofrimento. E coloca em nossa boca, Senhor, o mais puro louvor. Receba da Tua igreja esta manhã, Papai, o mais puro louvor, vindo diretamente do coração de cada um que aqui está, como o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Agradeço pelo privilégio de mais uma vez estar aqui. Vamos cantar o hino de número 6. Quero saudar os irmãos que estão pela internet, e especialmente também a nossa querida
irmã e vizinha, senhora Dona Aurora, que Deus possa cada vez mais trabalhar o seu coração, a sua mente e que dê paz a todos os momentos difíceis da vida. Que Deus abençoe. Abra também a sua boca, o seu coração, para louvar a Deus junto conosco. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que aqui está aí do seu lado. A cada um que está na internet, os irmãos que vão até mesmo ouvir depois, o Senhor sim pode falar ao seu coração. Amém? O hino diz assim: vem, vamos cantar ao Senhor. Número 6. Aleluia, Jesus. Toda a honra a ti, papai. Santo é o teu nome. Vem, vamos cantar ao Senhor, Rei da terra, mar e céu, o Senhor do universo. Com alegria e com fervor, entoemos a canção do amor do Deus eterno. Quem poderá contar as obras de suas mãos? Quem poderá compreender todos os seus pensamentos? Ele é minha rocha, não há nele injustiça, julgará com equidade deste mundo todo povo. Vem, vamos cantar ao Senhor, Rei da terra, mar e céu, o Senhor do universo. Com alegria e com fervor, entoemos a canção do amor de Deus eterno. Cantem ao Senhor, vós os moradores da terra, pois tem feito maravilhas com seu braço poderoso. Batam palmas, rios, cantem de alegria aos montes, rujam o mar em seu poder, na presença do Senhor. Aleluia! Vem, vamos cantar ao Senhor, Rei da terra, mar e céu, o Senhor do universo. Com alegria e um fervor, entoemos a canção do amor do Deus eterno. Aleluia. Se você perceber as frases desse hino, na terceira estrofe diz assim, na terceira parágrafo diz assim: com alegria e fervor, entoemos a canção.
É essa alegria que o inimigo tenta tirar do nosso coração. O tempo todo. Porque ele sabe que esse louvor está chegando ao trono da glória. E nós não podemos permitir, porque toda a autoridade já está sobre a igreja. Temos que repreender, temos que tirar de nós aquilo que o inimigo tentou jogar, aquilo que o inimigo tentou atrapalhar. Por isso eu convido mais uma vez você a cantarmos essa estrofe, com a certeza que ele não tirou a alegria de estarmos aqui nesta manhã. Amém? Vem, vamos cantar ao Senhor, Rei da terra, mar e céu, o Senhor do universo. Com alegria e com fervor, entoemos a canção do amor do Deus eterno. Aleluia, glórias a Deus. Vamos cantar o hino de número 10. Eu venho dizer ao meu Salvador. Aleluia, Senhor Jesus. Eu venho dizer ao meu Salvador. Te amo, Jesus, em meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, em meu coração. Aleluia. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, em meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, em meu coração. Aleluia, Senhor. Essa é a verdade que deve estar no nosso coração. Portanto, estando no nosso coração, nós abrimos a nossa boca e entoamos ao Senhor e Ele responde. Pode ter a certeza disso. No momento em que eu estava preparando o louvor, tanta declaração de amor e de alegria ao nosso Deus, e os irmãos vão perceber que estamos falando da majestade de Deus nos hinos, no poder de Deus nos hinos, na eternidade de Deus aos hinos, mas eu estava passando pelo hinário e não pude passar despercebido
pelo hino de número 23. E no momento que eu estava passando por ele, o Senhor falou ao meu coração: canta este hino com a igreja, porque eu quero falar no coração de alguém. Eu quero falar com alguém. Amém? Número 26. Há momentos. 23, desculpa. Oh, Senhor Jesus, fala o nosso coração. Receba o louvor e a adoração ao Pai da tua igreja. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Aleluia. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Preste atenção. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, aleluia, oh Deus, o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aleluia. Foi no Calvário que ele, sem falar, não falou com a humanidade naquele momento. Falou simplesmente com o Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não podia entregar este mundo, mas ele entregou ao Pai. Que nós possamos entregar as nossas ansiedades, as nossas frustrações, as nossas preocupações diretamente ao nosso Pai. Enquanto isso, em silêncio para o mundo, porque o mundo jaz no maligno e ele quer a nossa destruição, mas o nosso Pai
Foi no Calvário que Ele entregou a sua vida para que eu e você hoje estivéssemos aqui com toda a verdade no coração e em espírito. Mais um hino, por favor, 164. Aleluias. Não vou ficar sozinho. Aleluia. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Aleluia. Mais um hino, 175. Glória a Deus, o Pai eterno. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono está nos céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Aleluia. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor
Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Aleluia. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, o seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, o seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Dai glória ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Aleluia. Podeis assentar, meus queridos. Glória a Deus. Peço aos queridos irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Salmo 147. Que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando chamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem,
e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã e asperge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e as faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra, ó Jacó. A Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Quanto aos seus juízos, nenhum os conhece. Louvai ao Senhor. Este salmo é desconhecido, de um escritor desconhecido, e tudo indica que foi escrito quando o povo escravizado pela Babilônia voltou e encontrou Jerusalém completamente destruída. E eles começaram então a louvar ao Senhor e a buscar a Deus a restituição daquele lugar, a construção dos muros. E quando nós olhamos para esse salmo, fala muito bem daqueles que voltam à casa do Senhor, voltam à sua presença, voltam às igrejas, buscando reconstruir a sua própria vida, buscando novamente uma comunhão com Deus, e Ele promete que Ele cuida de tudo. Como Ele cuidou da cidade de Jerusalém, como Ele cuidou da nação de Israel, Ele cuida da igreja hoje exatamente da mesma maneira. A palavra dele não mudou, é imutável. A palavra dele nunca vai mudar. Todas as bênçãos sobre a igreja está decretada e serão cumpridas. Portanto, o que nós precisamos é cada vez mais estarmos na presença dele. Ele edifica Jerusalém, ele edifica a igreja. É Deus que edifica a igreja, porque a igreja pertence a ele. Eu e você temos privilégios dentro da casa do nosso Pai, dentro da casa do nosso Deus, dentro da casa do Senhor, mas tudo e para ele são todas as coisas. A igreja, ele edifica. Ele congrega os dispersos. Muitas das vezes nós queremos trazer aqueles que estão longe. Nós precisamos pregar a palavra. Aqueles que não conhecem a palavra, nós precisamos pregar, ler a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Mas aqueles que já conhecem a palavra e estão longe, na maioria das vezes não é falando da Bíblia, é vivendo a Bíblia que o Senhor traz para dentro de casa. Então, aqueles que não conhecem, eu posso ler a Bíblia e eles vão dizer, eu nunca li nada igual. Eu nunca vi nada igual. Agora, aqueles que estão afastados da igreja, quando eu ler a Bíblia, ele vai dizer assim, eu já conheço, mas eu não tenho a experiência de sentir o que ela está dizendo. E aí, então, quando eu me coloco na presença de Deus, quando a igreja está na presença de Deus, em humilhação, em servidão, aí essa pessoa que está afastada, quando ela chegar dentro do perímetro da igreja, que não é exatamente aqui, é na minha casa, é na sua casa, é no teu trabalho, é na escola, quando ela chegar perto desse perímetro, onde a igreja de Cristo está, espalhada por essa cidade, ela vai sentir aquilo que ela leu há muito tempo atrás, e ela vai dizer, é exatamente esse sentimento que eu preciso. É exatamente esse sentimento que eu preciso. Conversando com um grande amigo meu, nós estávamos falando, se nós fôssemos exatamente observar as palavras e o mandamento do Senhor Jesus para cumprimentar alguém, seria mais ou menos assim. Hoje eu cumprimentar, tudo bem, meu irmão? Dentro da igreja, a gente vê que é mais sincero cada vez mais. Mas eu posso dizer tá tudo bem, qualquer coisa estamos aí, tá bom? Se precisar de alguma coisa, e sabemos isso realmente.
Então nós ficamos à disposição. Mas a Bíblia diz assim, que a preocupação nossa tem que ser tão grande, que eu preciso dizer, meu irmão, está tudo bem? E o irmão vai dizer, sim, está tudo bem. Em que posso ser útil, meu querido irmão? Não muda as palavras? E muda o posicionamento também? Em que posso ser útil? Se houver alguma coisa que eu posso fazer para te abençoar, por favor, conte comigo. Este é o que a Bíblia diz. E nós precisamos praticar cada vez mais. Graças a Deus, dentro da igreja, há cada vez mais a possibilidade de praticarmos, tanto na palavra como nos atos. E nós sentimos isso. Mas é exatamente isso, quando eu sair para fora e encontrar alguém que não conhece a palavra de Deus, ou alguém que está afastado, é exatamente esse cumprimento que a Bíblia nos manda dizer. Vai tudo bem com você? Sim, vai tudo bem. Há alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, em que eu possa ser útil? Que Deus abençoe. Qualquer coisa, estou à sua disposição. Glória a Deus, porque nós estamos no caminho certo. Glória a Deus, porque Ele tem olhado para esta cidade e tem visto um povo que se humilha, que o busca e que está disposto a fazer a sua vontade. É exatamente isso. É Ele que traz os dispersos, sara os corações dos quebrantados. Aleluia. O que é impossível é com o nosso Deus. Agora, o que é possível, Ele deixou com a igreja. Ele sara o coração, mas Ele usa a igreja. Ele pensa as feridas, sabe aquelas feridas que estão abertas há muito tempo, que às vezes nós escondemos, que às vezes nós a escondemos da vista dos outros, ou até mesmo da nossa família. Ele vai lá, limpa, tira toda a sujeira, toda aquilo que está atrapalhando e passa o bálsamo do amor. E vai curar, porque é Ele que pensa as feridas. Ele conta o número das estrelas. Ao mesmo tempo que Ele conhece o nome de cada estrela, Ele também nos conhece, porque Ele nos criou. Cada detalhe. A Bíblia diz que nem um fio do cabelo é desconhecido a Deus. Olha que maravilha. E também ampara os humildes. Ele traz para perto os humildes de coração. Humildes de coração. E há um detalhe que às vezes nós achamos, nós sentimos que somos humildes, mas às vezes os nossos atos não demonstram a nossa humildade. Ele fala, mas por que eu fiz? Por que eu falei? Por que eu agi desta maneira? Eu não sou assim. É por isso que o Senhor começa a trabalhar no nosso coração, no interior do nosso coração, no mais íntimo do nosso coração. Porque a nossa boca fala e precisa falar daquilo que o nosso coração está cheio. Tanto a humildade que está dentro do nosso coração, zelada e colocada por Cristo através do Espírito Santo, está dentro de cada coração dos membros da Igreja de Cristo. Então é somente praticarmos. Como eu pratico? Quando eu estou congregado, quando eu estou conversando com a família do Senhor. É assim que nós praticamos. E Ele ampara os humildes e humilha os ímpios. O Senhor dá sempre um tratamento dentro da igreja. Sempre. Há sempre um tratamento dentro da igreja. Nós que temos filhos, eu tenho um, mas às vezes os irmãos podem ter mais, conhecem exatamente que cada um, por mais parecido que seja conosco, tem ali uma diferença. E eles precisam, às vezes, ser chamados a atenção de diferentes formas. Se nós estivermos na presença do Senhor, e se por um acaso vir em nosso coração, em nossa mente, a iniquidade, coisas que o Senhor não nos autoriza a ter, Ele com certeza vai nos abater. Mas é melhor estarmos na mão do oleiro, quebrar-se na mão do oleiro, porque Ele faz de nós um vaso novo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. E eu quero então cantar mais um hino, 184, e convidar já
nosso querido irmão Miranda para se dirigir ao púlpito. 184. Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu sou Jesus. Em alegria sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Glória a Deus. Deus abençoe. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito e louvado seja o seu nome. A Ele toda a honra e toda a glória. Obrigado. É que é um filho atencioso. Damos graças a Deus pela vida de cada irmão e que a paz do Senhor esteja sobre cada lar aqui representado. Eu vou ser breve, porque o tempo vai avançando. Na sexta-feira, nós ouvimos aqui, através do irmão Eliseu, aquela passagem de ressurreição de Lázaro. Uma passagem que toca aos nossos corações pela humanidade, pelo amor, pela compaixão do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Mas há lá dois pormenores que me chamaram a atenção e que nós sabemos. É que Jesus só faz e faz aquilo que Ele pode fazer.
E nós devemos fazer aquilo que Ele não faz, mas que nós podemos fazer. Estava uma pedra colocada sobre o sepulcro. E Ele disse, retirai a pedra. Não foi lá retirá-la. E também quando Ele orou ao Deus Todo-Poderoso para que saísse da cova, da sepultura, Lázaro, ele vinha todo ligado. E ele disse, desligai-o, não foi lá desligá-lo. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, porque o Senhor faz sempre a parte dele. Amém, meus irmãos? Às vezes nós pedimos coisas a Deus, quando somos nós que as temos que fazer. Uma alimentação cuidada para a nossa vida, para a nossa saúde. O Senhor nos dá, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se eu começo a comer algo que me faz mal, ou a beber, ou a fumar, tudo isso vai prejudicar a minha vida. E não é da vontade do Senhor. O Senhor diz para nós sabermos remir o tempo também. E porque eu vou remir o tempo, disse que estamos avançados. E vamos entoar um hino que é o número 485. A minha fé em nada pus, senão na graça de Jesus. Amém, meus irmãos? A nossa fé deve estar alicerçada na pessoa bendita de Jesus. 485. Quando clarim por fim soar,
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Obrigado, bondoso Deus, pela fé, Senhor, por esse dom inabalável, Senhor, que trouxeste às nossas vidas, para podermos, Senhor, em nome de Jesus, rechaçar toda a seta inimiga que vem às nossas vidas, Senhor. Sabemos que o inimigo, a cada momento, tenta assaltar-nos, Senhor, mas glória a Deus, que Ele nos faz lembrar, Senhor, que no nome de Jesus há poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, meu querido Pai do céu, porque na Tua palavra nós temos todos os ensinamentos para termos uma vida e uma vida com abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de gozo no Teu Santo Espírito. Pai Santo, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que são dimanadas da Tua vontade, do Teu Santo Espírito, e que produzem alegria nos nossos corações. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos e que a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, ela sobressaia, Senhor, nos cânticos, na palavra, em tudo, Senhor, o que façamos, seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Eu te agradeço, Pai, em nome e pelos méritos do Teu amado Filho Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, por favor. E eu convido os irmãos que fizeram anos, eu não tenho aqui a tabela, mas os irmãos sabem. Quem fez anos de vida ou de casados, eu convido para vir aqui à frente para orarmos. Ninguém fez anos? Ah, que este jovem. Pode subir. Tu és um jovem. Eita, 121 anos. Graças a Deus. Então nós vamos cantar aquele hino, 55 ou 531. Vamos então entoar o 531 em homenagem ao nosso irmão David. Foi ele que o escolheu. (531) Senhor Jesus, eu desejo andar sempre contigo e para trabalhar também. Temos que trabalhar para o Senhor. Jesus, eu desejo andar sempre contigo e para ti trabalhar, guardando sempre no teu grande amor, sempre contigo, Senhor. Sempre contigo, Senhor.
nossa irmã, que é professora da Escola Dominical, onde ele está colocado, para orar por ele. Obrigado, Senhor. Amém. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que faças dele um servo teu, que glorifique o teu nome, Senhor. Assim como tu, Pai Santo, escolheste as coisas fracas e vis deste mundo para confundir as sábias, usa este menino, Senhor. Toma-o nos teus braços, nas tuas mãos e faz o que te apraz, meu Senhor, para que ele seja uma bênção no seu lar, uma bênção na igreja, na escola, onde estiver, o teu Espírito e os teus anjos estejam com ele. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quem leu hoje, pelo menos já havia duas mãos, e com a minha três. Eu vou ler aqui a lição que estava destinada para ontem e que nos diz o seguinte: quando falamos sobre luz e trevas, seja a nível científico ou espiritual, creio que todos serão unânimes na opinião de que são incompatíveis. Ainda que a luz seja apenas de um pequeno fósforo ou a de um vespertino pôr do sol, havendo um mínimo de luz, não podemos falar em trevas. O mesmo se poderia dizer de muitas outras situações comuns em que apenas uma mínima percentagem de ouro componente impede o primeiro de se chamar 100% puro. Por que será então que para esta situação de jugo desigual, que o apóstolo aqui nos apresenta, em 2 de Coríntios, tentamos arranjar 1001 argumentos para dar a volta ao texto. E reparem, comumente este verso é usado para os casamentos, mas vai muito além disso. E para além dos fatores sociais, alcança também os espirituais. Não podemos servir a dois senhores, não podemos dizer que amamos a Deus e depois fazer aquilo que não lhe agrada. E quantas vezes desonra até o seu nome. Somos templo do Espírito Santo, somos embaixadores de Cristo, como lemos há dias. Não podemos manchar o estandarte que transportamos. Pelo contrário, devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor a Deus. E agora, palavras do autor do livro. Que o nosso bom Deus nos dê sempre a fé e a coragem para não adotarmos um jugo desigual. Que tenhamos em atenção estas palavras do Senhor, porque se não fizermos, nós vamos sofrer na carne. Uma sociedade que se possa fazer comercial com um irmão na fé. Um casamento, um irmão, uma irmã na fé. E por aí adiante. Nós não podemos servir ao Senhor e servir ao inimigo das nossas vidas. Nós não podemos servir ao diabo e não devemos servir ao diabo, mas devemos servir a Deus. E devemos nos afastar das coisas que não estão de harmonia com a vontade de Deus. Não te unas a um jugo desigual. É para nós e para aqueles que estão lá fora também. Que esta palavra fique bem gravada na nossa mente e que depois é transportada para o nosso coração.
Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe cada um de nós. Nós vamos ter culto logo à noite, pelas 19 horas, através da internet. Na terça-feira, reunião de oração aqui, presencial. E na próxima sexta-feira, querendo Deus, como já aconteceu na sexta-feira passada, vamos ter aqui também o culto às 21 horas, presencial. Os irmãos são todos convidados, irmãos. Nós, todas as vezes que deixamos de vir à casa do Senhor, perdemos uma oportunidade boa de enriquecer a nossa alma. Amém? Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Eu passo a palavra ao irmão Eliseu, não é Eliseu. Só passou 2 minutos. Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Amém? Como foi anunciado pelo irmão Miranda, iniciamos os cultos presenciais às sextas-feiras e aquilo que nós dizemos é que, enquanto que o Senhor assim permitir, e esperemos que não tenhamos de interromper este ciclo. Como referimos na sexta-feira passada, no dia 13 de março deste ano, fez-se uma coisa que era impensável, nunca foi feito. Mesmo no tempo das grandes guerras, mesmo nos países que viviam sobre as guerras, que eu tenha ideia, as igrejas não foram fechadas e não foram impedidas dos irmãos se reunirem. Mas agora tivemos que fazer isto, já lá vai 6 meses, pela graça de Deus. Agora temos uma certa autorização, temos uma certa autonomia para fazermos, apesar dos irmãos saberem que há restrições a partir do dia 15 de setembro. Eu estou a falar isto porque às vezes há informação que nós ouvimos e nós às vezes nem damos por ela, mas que é bom nós também compartilharmos. A partir do dia 15 de setembro o país entrou em contingência e existem algumas regras que são forçadas pelo Governo e nesta condição o Governo pode tomar algumas medidas mais drásticas. Relativamente às igrejas, não houve nenhuma alteração daquilo que já existia. Nós temos cumprido as regras, por isso temos essas marcas vermelhas e vamos enchendo o salão até que depois começamos a encher lá em cima. Temos 2 casais com crianças lá em cima, porque o nosso salão, pela graça de Deus, tem um pé direito bastante alto, portanto é menos sujeito ao contágio. Também conseguimos manter as distâncias, fazemos a desinfecção e isso dá uma certa garantia. E todos os irmãos de casa não vêm, os irmãos usam máscara o tempo todo, que é às vezes um incómodo, mas estamos-nos a habituar. Estas são as regras dos novos tempos. Eu passo pelo menos 9 horas por dia com a máscara metida, porque no local de trabalho, obrigatoriamente, temos que usar máscara, temos que lavar as mãos ou desinfetar as mãos com bastante frequência, porque são as únicas medidas preventivas existentes para evitar que este vírus se propague. Pela graça de Deus, e é só mesmo pela graça de Deus, esta tenda não foi infectada e nós damos graças a Deus, porque nenhum irmão que nós tenhamos conhecimento teve este vírus. Eu já fui testado, não porque houvesse alguma suspeita, mas porque fiz uma viagem e então tive que fazer o teste, também deu negativo. É dos testes que a gente fica todos contentes, é negativo. Se fosse positivo, os outros testes a gente quer que seja positivo, mas este
pela graça de Deus, ficamos todos satisfeitos quando temos um resultado negativo. E é assim, é as novas regras pelas quais nós temos que viver. Mas, meus irmãos, se ainda estão em casa e se estão com medo de não arranjar lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Ainda há lugar para ti. Há algumas regras que nós devemos aqui implementar e eu recomendo aos irmãos fazerem isto porque facilita um pouco. Nós temos aqui os bancos do meio, que são bancos que dá para 4 pessoas. E quando as famílias chegam, não é? Elas podem estar sentadas juntas. Quando vimos sozinhos, tentemos usar os bancos do extremo, ou sozinhos ou com 2 pessoas. Tentemos usar os bancos do extremo para podermos deixar os bancos maiores. Agora, isto é uma recomendação. Às vezes acontece que a gente entra e os dos extremos estão cheios, então nós vamos usar os do meio. Que não seja por causa disso que nós não vimos. Mas facilita um pouco, porque depois as famílias mais numerosas é mais complicado sentá-los num lugar, numa cadeira mais pequenina. Amém, irmãos? Vamos cumprir estas regras. São regras que nós usamos para garantir que continuaremos com as portas abertas e, quizás, brevemente até ao domingo à noite vai ser um pouco difícil, porque uma coisa, não sei se os irmãos sabem, mas nós temos feito a desinfecção à segunda-feira e ontem também fizemos a desinfecção, porque na sexta-feira tivemos reunião aqui. Portanto, há um esforço que está a ser feito para podermos garantir e para que, se alguém vier aqui fazer alguma questão, nós mostramos aquilo que estamos a fazer e são evitadas dúvidas. E agora, antes que me esqueça, senão ali o Tiago depois puxa-me as orelhas, eu vou tirar uma fotografia, porque há uma das coisas que nós temos que cumprir, que é o registro de todas as pessoas que estão presentes. Sorriam. Depois vai ter que se tirar uma fotografia ao Tiago. Tirar uma fotografia na escola dominical, nos salões, para que realmente fiquem registados. Se houver alguma coisa, a gente está a cumprir os mínimos requisitos. Nós somos cumpridores da lei. Desde que a lei não interfira na nossa fé. Mas aquilo que a palavra de Deus nos diz é que nós temos que cumprir com as leis. O Senhor Jesus, certa vez, ele foi questionado precisamente acerca do cumprimento da lei das autoridades civis. E então, ele foi questionado e ele pediu uma moeda, não é? E ele perguntou, então, ora, dê-me aí uma moeda. E o que é que está aí na moeda? É a esfinge de quem? A esfinge de César, não é? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso, nós entendemos também pela palavra e nós somos recomendados a orar pelos nossos governantes e eles necessitam de muita oração para que realmente possam instituir leis e regras que realmente sejam benefício para os povos. Amém? Meus irmãos, como o irmão Miranda já referiu, nós na semana passada, ou na sexta-feira passada, refletimos em João, capítulo 11, e refletimos acerca deste acontecimento, um acontecimento real, que não é uma história inventada, mas algo que realmente aconteceu, que foi a ressurreição de Lázaro. E todos nós, quando lemos este texto, como todos os textos, nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida e há muita riqueza neste texto. João capítulo 11, acerca desta ação que o Senhor Jesus ele teve. O irmão Miranda referiu um dos pontos que é importante. E ela está aqui escrita, ou estava aqui escrita, o que nós temos aqui, está escrito aqui em cima, dizia, nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou parafrasear, porque eu já não me lembro o que estava escrito. O impossível Deus faz acontecer, não é? É o que diz. Aquilo que nós dizemos, não querendo mudar essa frase,
Nós temos que fazer a nossa parte, que podemos fazer, mas o impossível só Deus o faz. Amém? Porque se é impossível, nós não temos competência, nós não temos poder. E se às vezes nós fazemos, se às vezes através de nós o impossível acontece, quem é que o fez? Fomos nós? Foi o Senhor que o fez. Amém? Portanto, realmente aquilo que nós temos que fazer, aquilo que o Senhor Jesus tinha que fazer, aquilo que Deus tem que fazer, só Ele o pode fazer. Mas aquilo que, no que nós tínhamos refletido foi mais, e os irmãos se ouviram, foi mais neste pensamento que tanto Maria, Marta, os discípulos e os próprios judeus, que viam realmente os milagres, os sinais que o Senhor Jesus fazia, reconheciam que realmente o Senhor Jesus tinha poder, mas não conheciam e não reconheciam a plenitude do seu poder. Por isso mesmo é que Marta e Maria disseram: olhem, Senhor Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Se tu estivesses aqui. Só que o Senhor Jesus, ele estava lá, porque ele ia recebendo as informações, e nós sabemos que Deus é omnipresente. É uma das características do nosso Deus. E o próprio Senhor Jesus antes disse: eu e o Pai somos um. Eu sou o próprio Deus. O Senhor Jesus estava presente, mas o Senhor Jesus queria que realmente aquilo acontecesse, para que realmente ficassem a conhecer o verdadeiro poder do Senhor Jesus. Os judeus também reconheciam poder no Senhor Jesus, porque eles disseram: se podia abrir os olhos a um cego, não poderia também impedir que este morresse? Mas também não reconheciam que o Senhor Jesus tinha poder para, depois da morte física, transformar esta morte física numa morte que não era morte, passou a ser vida. E, meus irmãos, este é um dos milagres, algo que realmente é mais impossível. Não é? Todos os milagres são algo, por a própria definição, um milagre é algo que é impossível fisicamente ao ser humano. Por isso mesmo se chama um milagre, não é? Mas este em si também ainda se tornou mais especial, porque este homem estava morto há 4 dias. Já estava em decomposição. Já estava, pronto, já não havia nada a fazer por ele, por aquele corpo. Mas o Senhor Jesus, Deus, levantou este homem que estava morto, que já cheirava mal. Ele o levantou e tirou da tumba. Eles tiraram as faixas, porque ele já estava enfaixado, já tinha sido preparado para ser sepultado, já estava todo ele embrulhado. Mas o Senhor Jesus transformou esta morte em vida. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Nós vamos hoje ler em João capítulo 10 e vamos ler uns versículos antes deste acontecimento. A partir do verso 22. João, capítulo 10, a partir do verso 22. Diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondendo-lhes Jesus: Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas.
como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e não hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então, outra vez, em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado as minhas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual delas, ou por qual destas obras me apedrejais? E os judeus responderam e disseram-lhe, e dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo, ou fazes Deus a ti mesmo. Respondendo-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? E disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as Escrituras não podem ser anuladas, ou não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: Sou o Filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos creram nele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. Nós te agradecemos, Pai Santo, porque tu nos amastes, ó Pai, e tiveste misericórdia de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós cremos e nós sabemos que isso fez de nós tuas ovelhas, Senhor. Porque tu abriste os nossos corações e te revelaste às nossas almas. Ó Pai Santo, se há aqui alguém, Senhor, que ainda não abriu o seu coração completamente para ti, ó Senhor, que hoje seja o dia da salvação e que possa entender a plenitude do Senhor Jesus e possa deixar que Ele transforme a sua vida. Nós te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estes homens que viveram no tempo do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres, que o acompanhavam e que viam as obras que ele fazia, eles reconheciam e não podiam negar que Deus estava com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em João, no capítulo 3, aquele encontro de João, ou do Senhor Jesus, com Nicodemos. Nicodemos, se os irmãos forem ao capítulo 3 e o verso 2, podemos começar no verso 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. Nicodemos simplesmente expressou qual era o sentimento e o pensamento dos homens daquela época relativamente ao Senhor Jesus. Porque eles viam realmente o Senhor Jesus a fazer coisas maravilhosas. Eram milagres, coisas impossíveis. Porque, meus irmãos, como nós dissemos no início, um milagre é algo que é impossível de ser feito. Fisicamente não é possível. Os judeus, quando disseram, este que abriu os olhos de um cego, e o Senhor Jesus curou cegueira de nascença. Eu sei que alguns dos irmãos, eu, graças a Deus, ainda não precisei, fazem agora este tratamento com laser, não é? E depois, ou então colocam uma lente no olho. O Senhor Jesus não está a falar acerca destes acontecimentos, porque estes outros fisicamente é possível. Se fosse naquele tempo, poderiam considerar um milagre alguém fazer uma intervenção deste tipo. Mas o Senhor Jesus não fez intervenção no corpo. Ele simplesmente abriu os olhos a um cego. Meus irmãos, o curar um leproso, os irmãos se calhar nunca viram um leproso, mas já viram imagens do que eram os leprosos. Nós podemos ver algumas fotografias ou imagens, ou então alguns tentam mostrar no cinema o que é que pode parecer um leproso. Um leproso, a carne vai se desfazendo aos poucos, vai caindo. Há partes do corpo que saem. E quando o Senhor Jesus curava o leproso, a sua carne e a sua pele eram regeneradas. Fisicamente é impossível isso acontecer. Fisicamente é impossível isso acontecer. Um paralítico. Nós hoje em dia já ouvimos dizer que até os paralíticos vão poder andar. Vai haver sistemas de robôs com equipamentos que daí a pouco nós vamos ver pessoas paralíticas a poder andar, porque estão agarradas a determinados equipamentos. Mas fazer um paralítico andar fisicamente é também impossível. Mais para a frente, o Senhor Jesus fez esta ressurreição de Lázaro. Fisicamente impossível. Isto são os milagres do Senhor Jesus. Mas realmente, estes homens, apesar de verem tudo isto, verem que realmente o Senhor Deus estava com ele, eles continuavam a ter dúvidas no seu coração. E aquilo que nós vemos no discurso e nas conversas destes homens, eles punham constantemente questionavam o Senhor Jesus. Por isso mesmo é que eles, no verso 24, eles disseram, rodearam-nos, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. E o Senhor Jesus respondeu, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes. Vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tinha dito. Esta não foi a primeira vez que o Senhor Jesus tinha dito a estes homens, vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. E a partir do verso 32, podemos ver os judeus continuam a tentar e não creem nesta afirmação que o Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu sou o Messias que estava anunciado, que os vossos profetas anunciavam. E estas obras, elas provam a minha divindade. Eu e o Pai somos um. Mas os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejareis?
Isto é um desafio que o Senhor Jesus faz àqueles homens. Se vocês me querem apedrejar por causa das obras, por qual delas? Foi por curar um paralítico? Foi por curar um cego? Foi por fazer bem a um leproso? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejaremos por causa da obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondendo-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? E eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou Deus àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que meu Pai está em mim e eu nele. Crede-me, ao menos, pelas obras que eu faço. E, meus irmãos, aqueles homens não podiam negar. Aqueles homens não podiam negar aquilo que o Senhor Jesus fazia. Nos nossos dias, nós não podemos negar aquilo que o Senhor Jesus fez e aquilo que Ele fazia naquela época. Mas realmente, tal como naquela época, ainda hoje em dia, o homem continua a não considerar o Senhor Jesus como Deus. E há muitos que assim o fazem. E há muitos que até tentam usar a lógica humana baseada em alguns textos bíblicos para tentarem humanizar o Senhor Jesus. Nós sabemos, e se conversarmos com os nossos contemporâneos, nós vamos ouvindo coisas do tipo: o Senhor Jesus foi um grande pensador, foi um grande filósofo, baseado nas palavras que ele foi dizendo. Outros dizem que foi um mártir, não é? Foi um mártir. O Senhor Jesus, até para algumas áreas da política, até se aplica, porque alguns dizem que foi um grande revolucionário, seja revolucionário de uma ala como revolucionário da outra ala. Os movimentos hippies eram capazes de dizer que o Senhor Jesus foi um grande hippie. De acordo com aquilo que nós somos, nós vamos humanizando o Senhor Jesus à nossa própria imagem. Por isso mesmo é que existe um Jesus também negro, não é? Porque também queriam criar a imagem do Senhor Jesus àquilo que nós somos. Mas falta-nos e falta ao homem reconhecer o Senhor Jesus como Deus, o Filho de Deus, aquele que estava anunciado desde o princípio, aquele que estava no princípio. João, no primeiro capítulo, ele faz este grande, o que eu digo, um grande poema acerca do Senhor Jesus, em que ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, falando acerca do Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. E realmente nós temos que realmente o reconhecer como tal. E não ficarmos cingidos como Marta e Maria. Muitas vezes nós continuamos com este pensamento muito restritivo relativamente ao Senhor Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele está atento ao nosso clamor. Nós às vezes oramos uns pelos outros e às vezes até pedimos orações.
Aquilo que eu tenho a dizer a todos, e eu sei que é assim, cada um de nós tem acesso ao Pai. Cada um de nós tem acesso ao Pai, individualmente. O Senhor nos ouve e, havendo sinceridade no nosso coração, há resposta para as nossas petições. Porque o Senhor Jesus, Ele está sentado, como nós dizemos tantas vezes e continuaremos a dizer, o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E, meus irmãos, se nós conseguíssemos fazer uma figura acerca do Senhor Jesus e aquilo que se passa neste campo espiritual, é difícil. Eu não consigo criar uma figura acerca disso. Imaginando Deus sentado no trono da glória e o Senhor Jesus Cristo intercedendo por cada um de nós individualmente. Os nossos nomes são levados ao trono da graça individualmente. E não há uns que sejam maiores que os outros. Somos todos iguais na presença do Senhor. Porque o Senhor não julga com parcialidade. Porque Ele não é homem para ser parcial. Mas Ele olha para cada um de nós individualmente e considera-nos individualmente. Mas realmente nós temos que reconhecer que o Senhor Jesus é Deus. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 21 e 22, ele de certa forma, ele aponta aquilo que estes homens estavam a passar, porque eles viam as obras do Senhor Jesus, viam a ação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Filipe, certa vez, mesmo os próprios discípulos, eles ainda não tinham entendido, antes do que o Senhor Jesus tivesse sido crucificado, eles também ainda não tinham entendido. O próprio Pedro, ele disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Marta e Maria disseram, Maria disse o mesmo, Tu és o Cristo, ou Marta, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus perguntou, crês nisto? Creio. Mas olha, Senhor Jesus, se estivesses aqui, eu tenho a certeza que o meu irmão não tinha morrido. Mas como tu não estavas, ele morreu. Porque ela ainda não conhecia na plenitude o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está sempre presente, porque Ele é o próprio Deus. E diz o apóstolo Paulo, e o Senhor Jesus a Filipe, ele disse, aquele que me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu nisso? Crede-me, ao menos, pelas minhas obras. Mostra-nos o Pai. Tenho estado tanto tempo contigo, ó Filipe, e não o tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E apesar do Senhor Jesus ter convivido com eles, ter mostrado o seu poder, diz o apóstolo Paulo. Portanto, os irmãos podem ler anteriormente os textos, mas agora, para não nos alongarmos mais, começamos no verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. E nós podemos continuar a ler. O Senhor Jesus se revelou através das suas obras, através dos seus ensinamentos, através da sua doutrina, porque o Senhor Jesus falava com autoridade, não como aos fariseus, mas eles não o reconheceram como Deus. E isto passa-se também nos nossos dias. E por isso mesmo,
se nós continuarmos a ler, nós vamos ver qual é a consequência para a humanidade de não reconhecerem o Senhor Jesus como Deus. Este texto de Romanos, muita gente gostaria de tirar da Bíblia, porque não conseguem explicar aquilo que está escrito. E tentam justificar muitas coisas, mas para justificar tem que tirar muitos textos, mas este aqui também. Porque este fala de uma forma clara acerca de alguns comportamentos que nós vemos nos nossos dias. Mas não o conheceram, nem o glorificaram como Deus. Antes, desvaneceram-se em discursos, em teorias, em filosofias, tentando humanizar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava de ser humanizado porque ele era homem, 100%, mas era Deus, 100%. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Mas neste texto, meus irmãos, eu gostaria de terminar com esta reflexão. Nós realmente temos que olhar para as obras do Senhor Jesus Cristo. Há muitas discussões acerca da nossa fé e às vezes nós temos que debater a nossa fé com pessoas que não creem. Aquilo que nós podemos dizer com toda a certeza é que aquilo que foi escrito acerca do Senhor Jesus, ele está escrito e foi narrado por homens que foram testemunhas presenciais daquilo que aconteceu. E muitas delas foram discutidas na altura e não houve ninguém que pudesse negar. Não existe escrito nenhum que negue aquilo que o Senhor Jesus fez. Nós podemos crer, com confiança. Nós cremos com confiança. Está escrito na palavra de Deus. Por isso nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos depositado lá a nossa fé. E aquilo que aconteceu, aconteceu. Nós não temos dúvida nenhuma. Por mais incrível que tenha sido. Por isso mesmo é que são os milagres. Porque só Deus os pode fazer. E o Senhor Jesus os fez porque era Deus. Por isso mesmo ele dizia naquela oração, já em Lázaro, olha, Pai, ouve-me no meu pedido. Eu sei que me ouves sempre, mas olha, eu só estou a dizer isto porque está aqui uma quantidade de testemunhas que é para eles saibam e creiam. Porque o Senhor Jesus estava em comunicação com o Pai constante. Ele não precisava de pedir, ele estava constantemente a pedir. Mas há aqui no final do texto algo que me chamou a atenção e é no fundo também para cada um de nós, para a nossa meditação e para a meditação na nossa vida, que é o cristianismo posto em prática. O cristianismo, ou nós falarmos da nossa fé, meus irmãos, as palavras têm o valor que têm, mas se as palavras não foram acompanhadas com atos, elas não têm valor. Mas há aqui um testemunho acerca de um homem no final, no verso 41, que é um testemunho importante e que deve ser também de reflexão para as nossas vidas. Diz assim, e muitos, depois daquilo que estava a acontecer, eles tentaram apedrejar o Senhor Jesus, tentaram matar. Mais tarde quiseram matar o Senhor Jesus e matar a Lázaro, porque era uma testemunha incómoda. Muitos deles, assim como Nicodemos, também ele foi aos pés de Jesus. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Referindo-se a João Batista. Na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse dele ou deste era verdade. E muitos creram nele. Meus irmãos, é um testemunho para este homem, João. Ele realmente foi aquele
que foi chamado por Deus, não é? Para vir preparar o caminho do Senhor Jesus. Em João, no capítulo 1, João Batista é referido quando diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas testificava da luz. E nós conhecemos a obra de João Batista. João Batista testificou, no capítulo 1, a partir do verso 15 até ao verso 34, ao testemunho de João Batista, relativamente à figura bendita do Senhor Jesus. Em que ele faz o testemunho de quem é o Senhor Jesus Cristo. No final, o testemunho deste homem serviu também para que muitos crescem nele. Porque o testemunho de João confirmou, na realidade, aquilo que eles viam no Senhor Jesus Cristo. E fica como testemunho acerca de João. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos creram no Senhor Jesus Cristo. Que também, nas nossas vidas como crentes, outros possam dizer realmente aquilo que nós dizemos e aquilo que nós vivemos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Possam fazer com que outros realmente reconheçam o Senhor Jesus Cristo e possam ter este mesmo testemunho. Aquilo que o Eliseu, ou aquilo que o João, ou aquilo que o Bruno, a Conceição, fala acerca do Senhor Jesus, eu vejo que é verdade. E que, através do nosso testemunho, muitas almas possam também encontrarem o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como exortação para cada um de nós, realmente que nós tenhamos a nossa confiança e consideremos o Senhor Jesus na sua plenitude. Não apenas como alguém que fez grandes obras e que tem poder, mas aquele que é o próprio Deus, que se deu a si mesmo para resgate das nossas almas, que foi à cruz do Calvário e que demonstrou o seu amor para conosco. Amor para com os seus inimigos. Amor, não um amor sentimento, mas um amor de ação. Que deu a sua vida para que realmente tu pudesses estar aqui esta manhã, pudesses estar a ouvir a palavra de Deus e pudesses ter a certeza que tens a salvação das tuas almas, da tua alma. E se realmente ainda não tiveste este encontro com o Senhor Jesus, ainda não tens na tua vida esta certeza, hoje é a hora de reconheceres o Senhor Jesus como Deus, como Senhor da tua vida. Não uma figura histórica, alguém que tem uma mensagem muito bonita, um revolucionário, uma pessoa que questionou a sociedade da altura, mas alguém que se fez homem. Deus que se fez homem, habitou entre nós, tomou sobre si a forma humana, na sua plenitude. Em tudo foi tentado, como qualquer um de nós. Em nenhuma coisa ele pecou. E agora é o nosso sacerdote, na presença do Senhor, intercedendo por cada um de nós. E, meus irmãos, ele está intercedendo por aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas também está intercedendo por aqueles que estão confusos e não querem dar o passo. Mas este passo tem que ser dado. Ninguém o pode dar por mim. Eu não posso pedir a alguém que dê o passo por mim. Eu não posso empurrar ninguém. Certa vez, quando foi feito um convite, eu tinha 17 anos na altura, e foi feito um convite. Alguém estava no púlpito a fazer o convite. Quem é que quer aceitar? Quem é que quer ir? Quem é que quer ser servo? Eu tinha alguém por trás que me empurrava, não é?
mas eu estava firme no meu lugar e mantive a mão e firme. Mas eu tinha alguém que empurrava. Nós não podemos empurrar ninguém. Isto não é atirar-nos alguém para a piscina e depois ele vai aprender a nadar. Não. Este é um passo que tem que ser dado por cada um de nós de uma forma consciente. E é um passo que tem que ser dado logo, quando sentimos no nosso coração. Não pode ser alguma coisa que nós deixemos para amanhã. Esse amanhã nunca mais vai chegar. Tem que ser agora. E o Senhor Jesus, Ele cumpre com as suas promessas. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra, Senhor, pelos teus ensinamentos. Ó Pai Santo, nós te agradecemos porque tu tens cuidado de cada um de nós e nos tens abençoado. Ó Pai Santo, nós te agradecemos pelas oportunidades, Senhor, que tu nos dás cada dia de podermos olhar para ti. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e amado Salvador. Ele que tomou sobre si as minhas enfermidades, o meu pecado, Senhor. Ó Pai, e me deu a vida eterna. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta hora, por cada um que está a ouvir a tua palavra, toca, Senhor, no seu coração, realmente possa entregar a sua vida completamente para ti e te possa reconhecer como Senhor e Salvador. Ó Pai Santo, visita, Senhor, a cada um. Eu te peço, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe os vossos corações, vos dê uma continuação de um bom domingo e se realmente sentiste a chamada do Senhor, não esperes, não deixes para amanhã. Nós damos graças a Deus também, a nossa irmã Luciana está aqui connosco, teve coragem de sair de casa, que Deus continue a abençoá-la e a guardá-la como nos tem guardado a todos aqueles que necessitam. Eu saúdo a todos e desejo um bom domingo.